Oi, viajante da vida. Você acha que Deus te castiga quando alguma coisa dá errado na sua vida? Se pensa desse jeito, pensa diferente de Jesus. Ele disse a cada um é dado segundo as suas obras. Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender o que é esse negócio de justiça divina. Ou melhor, a justiça divina na visão espírita. E enquanto roda a vinheta, você aproveita para dar um joinha aí embaixo, se inscreve no nosso canal e comenta o que você achou depois da palestra. Se ela te serviu, se ela te foi útil. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, caros companheiros internautas que estão assistindo ao 3º Congresso Espírita Online da FEAC, da Rede Evoluir, nós convidamos a todos para que esse seja um gostoso encontro com Jesus, que aproveitemos esses momentos que passaremos aqui juntos para resgatar essa sintonia com o Mestre. Nos pediram para dizer que eu sou Maurício Mancini, vim de Seropédica, lá no estado do Rio de Janeiro, aquele que acabou de ter uma intervenção agora. Achei que eu não ia conseguir atravessar a divisa, porque eles resolveram impedir que todos os bandidos fugissem do Rio de Janeiro para vir para Minas. E aí, de repente, quem sabe? E do Centro Espírita Paulo de Tarso, a nossa querida e pequena casa, que está sempre aberta em reuniões públicas, em reuniões de estudo, que acolhe os nossos estudantes da Universidade Rural, que é onde fica situada a instituição onde nós trabalhamos. Nesses momentos tão complicados, nesses momentos tão difíceis, em que nós vemos, por um lado, as criaturas cometendo desmandos, deslizes, atrocidades. Do outro, aqueles representantes do Poder Judiciário que deveriam nos garantir que tudo correria conforme a lei, que a justiça se cumpriria, também a se permitir excessos, privilégios. E aí nós parecemos aflitos, olhar em torno, não só no nosso país, mas em vários outros países do mundo. Recentes notícias nos mostram que o senso de justiça tem sido cada vez mais abalado entre os homens na Terra. E naquele arfar de ânsia nós dizemos, só contando com a justiça divina. O grande problema é que a nossa percepção da justiça divina ainda não está muito longe daquela que Moisés aprendeu com o Código de Hammurabi. Porque se nós estivéssemos nos dias de hoje, Moisés teria que pagar direitos autorais para Hammurabi. Porque os códigos apresentados no Velho Testamento são muito parecidos com aquele que Hammurabi deixou nas suas estelas. Em que Deus é apresentado como um justiceiro, mas justiça no sentido da vingança. No sentido de alguém que vem punir as faltas daqueles que erraram. E aí a conceituação religiosa tradicional, passamos mais de 2000 anos mergulhados nessa ideia de que Deus está nos céus nos vigiando. E se nós fizermos alguma coisa errada, nós vamos sofrer, porque a justiça divina nos faz sofrer. Aquela ideia da punição. Isso foi convertido nos conceitos religiosos, na ideia de que se nós formos todos bonzinhos, fizermos o que os sacerdotes mandaram, nós vamos para o céu. Até aí nenhum problema. Pensar em melhorar para viver uma vida melhor também é proposta da doutrina espírita. A questão é que resolveram fazer a descrição do paraíso, Aquela coisa pacata e serena, anjinhos de cabelo encaracolado pulando de nuvem em nuvem, nuvenzinha de algodão o tempo todo. Céu azul brilhante, música de harpa, tocando anjos, tocando harpa para Deus pela eternidade. Que tédio danado. A gente pode até gostar muito de música clássica, mas pensa bem, 6 meses ouvindo concerto de Brandemburgo deitado numa nuvem.
eu ia fazer um paralelepípedo e jogar na cabeça do anjo. A outra descrição para os malvados, para os que não fizeram o que os sacerdotes mandaram, né? Para aqueles que não cumpriram a vontade de Deus. E aí já começa a distorção. Vontade de Deus? Mas espera aí. Que vontade de Deus? Quem é que interpreta essa vontade de Deus para nós? Os sacerdotes. E aí eles iam para o inferno. E o inferno parece ser um pouco mais agradável para eles, porque tem que correr do capeta, tem que fugir do fogo, tem os gatos correndo atrás da gente. É mais animado e o pessoal está fazendo test drive em festa rave até hoje para ver se já vai para lá embalado. Nenhuma das duas descrições convence muito nos dias atuais. A justiça divina não pode ser isso, principalmente depois de Jesus. Porque Jesus traz para nós a ideia de que Deus não é o Senhor dos exércitos. Aquele que pune os obedientes e que dá benesses aos bajuladores. Deus é o Pai nosso que está nos céus. E ainda o mestre faz referências interessantes ao falar da providência. Que quando nos pedem os nossos filhos um pão, nós não damos uma pedra. Quando nos pedem um peixe, nós não damos uma serpente. E se nós, sendo assim tão malzinhos como somos ainda hoje, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o Pai que está nos céus? Teremos sempre coisas melhores. E essa concepção equivocada de Deus punitivo não deve ser aquela do Consolador prometido por Jesus. Que doutrina consegue consolar ameaçando com o inferno? Quantos de nós, que não nascemos em lares espíritas, ouvimos dizer no passado, não faz isso que Deus castiga, para morrer de medo? A literatura do século XIX, Machado de Assis apresenta as pessoas muito piedosas, muito devotas, como tementes a Deus. Ou seja, um Deus que era para ser temido, não um Pai para ser amado. E isso não tem muito a ver com o Espiritismo. Mas mesmo nas fileiras do Espiritismo, até porque nós somos tão agarrados aos nossos atavismos, ainda temos a ideia de Deus que pune, de justiça divina, que na verdade representa uma vingança. E de vez em quando aparece sempre um alucinado aqui e ali que diz, olha, vamos ficar quieto na evangelização para fazer prece, senão vai todo mundo para o umbral. Porque só trocaram a nomenclatura, não é? O inferno virou umbral e o céu, para quem não estuda, para quem não lê, virou nosso lar. Porque depois do filme, então, a coisa ficou mais grave, porque até quem não é espírita viu aquela coisa bonitinha, aeróbus passeando, as fontes de veneranda, a arquitetura do Oscar Niemeyer que foi lá conferir para ver se era dele mesmo, né? E aí agora quer morrer indo para nosso lar. Vai dar superpopulação. Mas quem leu o livro e não ficou só no filme, sabe, né, gente? Nosso lar está pertinho das regiões umbralinas ali. Se a gente fosse fazer uma referência lá ao Rio de Janeiro, seria assim, Copacabana olhando para o Vidigal. Né? E não tem muita diferença nesse sentido. Então há coisas melhores para nós esperarmos. E também não é aquela questão de fazer as coisas para conquistar. Tem gente que anota em caderneta. Tantas cestas básicas por ano, tantos passes por reunião, tantos espíritos atendidos em sessão mediúnica. Quem sabe assim eu apresento o meu portfólio lá e ganho uma casa com piscina em nosso lar. Barganha, igualzinho se fazia quando nós éramos de outras religiões. A concepção de justiça divina, já que nos é apresentado o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, como nós observamos na codificação. E já que Emmanuel nos diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, vamos ficar com Jesus. Porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, Jesus diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Então não adianta bajular a divindade, fazer promessas para Deus e os benfeitores espirituais, também não precisamos ficar com medo da penação eterna no inferno que não existe. A cada um de nós será dada a recompensa, ou experienciaremos, melhor dizendo. Porque recompensa ainda é barganha. Mas nós vamos experimentar as consequências daquilo que nós construirmos para nós. Se fizermos construções boas, teremos uma situação melhor e mais feliz na vida espiritual. Se fizermos construções equivocadas, negativas, nos apegando ainda às nossas mazelas que arrastamos há milênios,
não teremos uma situação muito diferente daquela que experimentamos agora, agravada talvez pela sensação perseguidora da culpa, que é um verdadeiro flagelo sobre nossas mentes. É nesse sentido, é até com essa percepção que Allan Kardec vem apresentando para nós a justiça divina em várias partes da codificação. E é interessante porque quando nós nos dizemos espíritas, abraçamos a doutrina espírita, é necessário, é vital que nós mergulhemos e estudemos, principalmente as 5 obras básicas da codificação. Porque ali nós vamos perceber justiça divina de diversas maneiras. Especialmente para o nosso dia de hoje, nós destacaríamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e o livro Céu e Inferno. Afinal de contas, como é a visão espírita da justiça divina? Porque de vez em quando a gente ainda recebe as pessoas que vêm buscar auxílio, socorro na casa espírita, com aquela proposta: não, a gente tem que aguentar, carregar a cruz, sofrer mesmo para evoluir. Isso não é concepção de doutrina espírita. Pelo menos não se a gente aprofundar nos estudos e compreender o que está estudando. No livro Céu e Inferno, comecemos por ele. Allan Kardec vai investigar. E aí tanta gente que lê só capa, não sabe que Céu e Inferno não se chama só o céu e o inferno. Ele se chama o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Esse segundo Espiritismo, ele é magnífico para nós. Porque é de acordo com as instruções dos Espíritos. De acordo com a lógica, com a racionalidade que a doutrina espírita nos propõe vivenciar. Para que nós não sejamos fanáticos seguidores. O médium disse, a gente tem que fazer. Olha, o guia disse que a gente tem que dar passe descalço para os fluidos subirem melhores. Gente, só uma informação. Está cheio de guia voltando para o Detran da espiritualidade que já passou dos 20 pontos de multa. Não sabe guiar mais ninguém. Porque tirar o chinelo, tirar o sapato para dar passe, o único fluido que vai subir se chama chulé. Então é necessário estudar, compreender. E o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, é um magnífico compêndio de observação espírita, percepção espírita do que seria justiça divina. Para enfeixar tudo isso que Kardec faz, na primeira parte da obra, ele apresenta para nós, no capítulo 7, 33 itens, resumo. Ali ele resume o que chamou de Código Penal da Vida Futura. São 33 observações e que a gente, quando começa a juntar cada uma delas, a associar as informações ali contidas, nós percebemos o seguinte: olha, não é matemática a lei divina. Não furou o olho, vai nascer cego. Não arrancou um braço, vai nascer maneta. A justiça divina, assim como a justiça humana, tem seus agravantes e seus atenuantes. E a primeira questão a ser observada é que a intenção conta muito. Conta bastante o suficiente para que nós não imaginemos que dá para enganar Deus, vestindo máscaras ou aquela postura farisaica que Jesus tanto questionava no seu tempo. De parecermos bons, chamar todo mundo de meu irmãozinho, minha irmãzinha para cá. E, na verdade, sermos verdadeiras serpentes no mundo íntimo, nos nossos pensamentos. Nos 33 itens da justiça, do Código Penal da Vida Futura, nós vamos perceber uma coisa interessante. Cada um de nós, em sintonia com o que disse Jesus, é resultado de como viveu. É exatamente o conjunto das realizações nas suas consequências. Se nós agirmos de forma equivocada, teremos que recomeçar. Teremos que agir de forma correta. E enquanto não venha o desejo de agir de forma correta, a consequência natural da imperfeição é o sofrimento. Na segunda parte do livro, Allan Kardec se mostra um grande jornalista do mundo espiritual e entrevista espíritos, das mais variadas categorias, e nos remete de novo ao Código Penal da Vida Futura. Cada um deles responde ao codificador como estava vivendo na vida espiritual.
Por que estava passando pelo que estava passando, ou no caso dos espíritos felizes, fruindo as delícias que estavam fruindo. E eles respondem, porque eu agi, ou porque eu não agi, porque a omissão também nos mantém retardatários. Não basta apenas não praticar o mal, é necessário empenho da nossa parte para fazer todo o bem possível ao nosso alcance. E ali nós vamos percebendo, antes mesmo de André Luiz, mais de 50 anos antes de André Luiz começar a descrever através de Chico Xavier como eram as realidades da vida após a encarnação, os espíritos entrevistados por Allan Kardec na segunda parte do livro do Céu e Inferno já nos davam essas notícias. E aí ele entrevista espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos endurecidos, os suicidas, criminosos, arrependidos e endurecidos também. E ali cada um de nós acaba percebendo o seguinte, Jesus tinha razão. Não foi Deus que castigou. Não foi o demônio que arrastou. Fui eu que escolhi. Cada espírito daqueles reconhece que está vivenciando experiências felizes ou amargas de acordo com as escolhas que fez. E das escolhas, as ações. Porque muitas vezes nós escolhemos, eu quero ser espírita. E aí no primeiro desafio, a gente desaparece do centro e vai procurar uma casa forte. De vez em quando a gente ouve falar isso, né? Eu acho que aqui em Minas não deve ter muito centro forte, porque lá no Rio de Janeiro é assim. Você vai procurando a solução fácil dos problemas difíceis que você mesmo criou. Aí bota a culpa no obsessor, bota a culpa na sogra, bota a culpa no patrão. E quer tomar um passe, dá um chamegão assim, pronto, foi embora tudo que era problema. Como isso não acontece, porque o Espiritismo não vai propor a solução fácil dos nossos problemas, o indivíduo faz aquele muxoxo, esse centro é fraco, vou embora procurar outro mais forte. E estão procurando centro forte aí, adoidado, até que se conscientizem que, na verdade, são resultado das suas próprias ações. Estão habitando as obras que eles mesmos realizaram. E a partir daí, então, nós podemos buscar a mesma informação do codificador no Livro dos Espíritos. Quando nós começamos a perceber que somos mesmo a consequência do que fizemos, subiu o som para a gravação. Falha técnica. Agora voltou. Isso depois vai ser editado. Não se preocupem. Né? E aí, se nós começarmos a perceber que a doutrina espírita não pode oferecer às pessoas a mesma ideia atávica de punição e recompensa, e de que cada um de nós é resultado das suas próprias obras, precisamos começar a considerar qual é a finalidade de estarmos aqui. Quantas vezes as criaturas ouviram dizer, não, nós reencarnamos aqui para pagar as nossas dívidas. Como se Deus fosse agiota, não é? Que empresta a reencarnação a juros e depois vem cobrando as dívidas da gente. Falta de compreensão do Livro dos Espíritos. Falta de compreensão da codificação. Vamos devagar para poder entender direitinho. Porque Allan Kardec constituiu o livro Céu e Inferno, ele foi desenvolver as questões da quarta parte da obra, que é intitulada Das Esperanças e Consolações. Um livro que só tem 2 capítulos. Das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Mas, bem antes disso, fica claro para nós espíritas, ninguém tem que reencarnar para sofrer e pagar dívida. Não é esse o objetivo principal da reencarnação. Nós vemos isso onde? Na questão 167 do Livro dos Espíritos. Quando o codificador pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? E os amigos espirituais respondem, expiação. E a gente pensa bem, mas não é. Não está aí. Pare e continua lendo. Progresso contínuo da humanidade, sem isso onde a justiça? De novo, a questão 167 nos remete à quarta parte do livro. A justiça divina. Se os espíritos quisessem dizer para nós que o objetivo da reencarnação é o sofrimento, desenvolveriam expiação.
Quem furou o olho vai nascer cego. Quem arrancou a perna de alguém ou causou aleijão em alguém vai nascer aleijado. Fizeram isso. Mas como educadores não podiam mentir para nós. Como nós espíritas também não podemos mentir para os companheiros que vêm buscar auxílio. Dizer a alguém, vai lá companheiro no centro tomar um passe para você ficar bom. Se tiver um PROCON na espiritualidade já era, está multado. Porque é propaganda enganosa. Os espíritos disseram e ensinaram a nós, há mais de 160 anos, que expiação é um dos objetivos da reencarnação, é lógico. Se hoje ainda a Terra é planeta de provas e expiações, imagina no tempo do Kardec, em que as pessoas tinham um resfriado e morriam. Em que uma viagem como essa que nós fizemos, que durou só 3 horas, duraria praticamente um dia inteiro. Tá? E com certeza não daria para chegar do Rio de Janeiro, depois de quase um dia inteiro montado no lombo de um cavalo e estar em pé para fazer palestra. Ia precisar de 2 dias de massagem para poder recuperar o lombo. Então, lógico que nós estamos numa situação bem melhor que a de Kardec. E os espíritos iam mentir para as pessoas? Não, vocês vieram para cá para ser felizes. E aí não encontram a felicidade, encontram experiências amargas, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Acabam se frustrando e indo embora. Os espíritos mentiram para mim. Eu vim aqui para ser feliz e ainda estou sofrendo. Não passou nada do meu sofrimento. Porque as pessoas imaginam que espiritismo tem vara de condão. E você vai fazer assim, plim, plim, pronto, acabou o sofrimento. Todo mundo está em paz na família, não tem desentendimento. Não tem problema de filho com dependência química. Não tem desagregação familiar com separação. O emprego apareceu miraculoso, com aquela recompensa e auxílio moradia, auxílio paletó. Engraçado que todos nós pagamos o nosso transporte com o dinheiro do nosso salário. Pagamos as nossas roupas com o dinheiro do nosso salário. Por isso que a gente tem que ir em outras lojas, não as chiques. Mas algumas pessoas que querem acabar com os privilégios dos outros estão usando disso. Mas voltemos ao que nos interessa. Os espíritos não poderiam mentir. Mas o objetivo da reencarnação em qualquer mundo, nos mundos mais felizes, nos mundos mais atrasados que o nosso, é o progresso contínuo da humanidade. Porque só o progresso contínuo é consentâneo com a justiça divina. Não satisfeito, Allan Kardec continua desenvolvendo. É necessário mais de uma existência, é necessário continuar realizando provas materiais até a hora que nós aprendemos tudo que a matéria tem a nos ensinar. Já que reencarnação significa simplesmente matrículas em escolas diversas. E aí na questão 170, que eu considero particularmente a cereja do bolo do processo evolutivo, que fica sendo espírito depois da sua última encarnação material. E os benfeitores respondem sem verbo. Espírito bem-aventurado, puro espírito. A gente pensa assim, puxa vida, são 2 conceitos. Mas alguém de nós aqui pode considerar bem-aventurado infeliz? Puro espírito é aquele que já alcançou o máximo na escala espírita, Está completamente livre das influências da matéria. Quem que a gente conhece assim na Terra? Jesus. Realiza, pessoal, se ele não ficasse bem-aventurado e acordar um dia de manhã, Pedro, hoje eu estou deprê, não vou sair para curar ninguém. Isso nunca aconteceu. Espírito bem-aventurado é necessariamente espírito puro. Então, ninguém tem que sofrer para evoluir, mas tem que evoluir para não sofrer. Primeira percepção que nós começamos a tirar dos conceitos de justiça divina segundo a doutrina espírita. E aí sim, lá na 4ª parte, já nas considerações relativas às penas e recompensas futuras, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais, das questões 1003 a 1009, sobre exatamente essa questão das penas. Afinal de contas, o que nos dizia a religião tradicional formal do seu tempo? Se você foi bom, vai passar a eternidade no paraíso. Se você foi malvado, vai passar a eternidade no inferno. Aqueles que tinham dinheiro para comprar missas iam para o purgatório para depois ir para o paraíso. Porque eles não queriam passar um tempo lá fugindo do capeta. Então nós, espíritas, não temos essa facilidade. Mas também não nos enganamos com isso.
A cada um é dado segundo as próprias obras. E aí Kardec pergunta, tudo bem, a cada um é dado segundo as próprias obras. Quem praticou o mal na Terra vai experienciar consequências negativas refletidas no sofrimento. E por quanto tempo? Será que existe na lei divina um tempo determinado para a realização das experiências amargas, para os sofrimentos causados por nós mesmos? Essa é a questão. Não é castigo de Deus, mera consequência das nossas escolhas. E aí os Espíritos respondem, como na Terra, como na justiça humana, há determinadas causas que têm efeitos por tempo determinado. Ações más que teriam tempo determinado para que aquilo fosse expiado. Porque a dinâmica do processo evolutivo, a dinâmica da regeneração, como nós poderíamos dizer, que apareceu algumas questões antes, ela nos diz o seguinte, olha, cada um de nós é espírito atrasado, cada um de nós é espírito ainda inferior. Ao se conscientizar dos erros cometidos, das falhas praticadas, passa pelo primeiro passo nessa dinâmica de regeneração, o arrependimento. O que é absolutamente diferente de culpa, tá, gente? O arrependimento é uma tomada de consciência. Nós nos conscientizamos de haver agido de forma errada. Culpa é autoflagelação psíquica. Ah, eu não presto. Ah, eu sou muito malvado. Ah, eu tenho que sofrer mesmo. Então, quem se culpa, se sabota. E depois se nega à felicidade. Quem se arrepende, percebe que precisa mudar de comportamento e entra, então, nos próximos estágios do processo de regeneração. Que os Espíritos apresentam quando Allan Kardec pergunta, basta o arrependimento para que o Espírito deixe de sofrer na vida espiritual? Eles dizem, não. É necessário também a expiação e a reparação. E aí nós perguntamos, mas tem que ser nesse sentido? Tem que expiar primeiro para reparar depois? E eles nos mostram o seguinte, não necessariamente. O arrependimento é sem dúvida o primeiro passo. Mas a expiação e a reparação podem ser alternadas. Aliás, é uma medida de inteligência, companheiros. Quando nós já nessa existência, tomando consciência dos erros cometidos, iniciamos o nosso trabalho de reparação. Isso vai nos isentar de culpa e também vai nos ajudar a que a expiação, que é necessária, e expiação não é pagar dívida, mas experimentar as mesmas consequências daquilo que demos causa nos outros. Por isso que André Luiz, no livro Ação e Reação, descreve o caso daqueles dois companheiros que pleiteavam ascensão para colônias superiores e nunca conseguiam. Já eram espíritos evoluídos, já eram trabalhadores de muitas dezenas de anos, e ainda assim não conseguiam alçar-se a uma condição melhor. Perceberam então que na Idade Média eram guerreiros, e haviam lançado companheiros de torres para que se despedaçassem lá embaixo. Aí a gente pensa assim, então a gente tem que reencarnar para expiar. É verdade. Todo o processo, aquelas dezenas de anos fazendo bem, constituíram para eles a reparação. Mas ainda lhes faltava a expiação. Agora a gente imagina, será que vai ter que aparecer algum doido para jogar os do alto de um prédio? Isso seria injustiça divina. Então reencarnam para cooperar na aviação. E num acidente em que eles perecem e as falhas da aeronave são detectadas, muitas outras vidas são salvas. Então, quando nós começamos a reparar antes, mais cedo, a expiação fica menos pesada depois. É uma questão de inteligência. Por isso, então, na questão 1003, e nas sequentes, nós vamos perceber o seguinte, olha, é por tempo determinado sim. Como na Terra nós temos penas por tempo determinado, de acordo com os delitos praticados. Mas, se na nossa legislação humana falha, uma mesma falta, com pena determinada, por tempo determinado, tem junto de si os atenuantes, que diminuem o tempo de pena, ou os agravantes que tenderiam a aumentá-la, imagina então na legislação divina. Porque não é à toa que a legislação divina é mais perfeita do que a nossa. Voltando uns passos atrás no Livro dos Espíritos, indo ao capítulo 11 da terceira parte,
nós vamos perceber alguma coisa. Será que ninguém se perguntou? Eu já me perguntei muitas vezes. Na terceira parte, Allan Kardec trata das leis morais. E ele foi fatiando as leis divinas. Lei de reprodução, lei de adoração, lei de destruição. Às vezes capítulos pequeninos, com 5 perguntas. No capítulo 11, Kardec diz, lei no singular, de justiça, amor e caridade. E a gente pensa assim, nós somos espíritas. 3 conceitos tão importantes que o lema da doutrina é fora da caridade de uma salvação. E o codificador coloca tudo junto. Será que faltou página do livro? Ele tinha que encurtar a edição? A gente pensa assim, Kardec não é tolo. Que seria justiça sem amor? Vingança. Que seria amor sem justiça? Permissividade. Que seria caridade sem justiça? Assistencialismo. Então nós percebemos que esses 3 conceitos, justiça, amor e caridade, são indissociáveis na lei divina. Por isso que as leis, ou tempo de expiação ou de sofrimento, têm atenuantes e agravantes, não é tempo fixo. E aí Kardec pergunta, mas então o que é que vai determinar para o espírito este tempo? E os benfeitores espirituais nos dão a finalidade dos nossos padecimentos. Já nos perguntamos por que sofremos? Muitas vezes. Na maioria das vezes de forma queixosa. Eu estou passando por uma situação tão difícil. É tão complicado. E vai aquela lamentação toda, né? Joana de Ângeles nos adverte no Ser Consciente que queixa é uma característica de imaturidade espiritual. Então, quando a gente vê alguém muito queixoso, sabe que está diante de um bebê da alma. Mas, o que determina para o espírito, qual é a finalidade? É porque Deus quer ver a gente sofrer, suar, chorar sangue? É porque Jesus mandou a gente carregar a cruz? Duvido. Primeiro, a cruz, na época do mestre, era uma punição infamante, dada pelos romanos aos ladrões, aos criminosos reles. Um judeu não ia dizer a outros judeus que se crucificassem. Jesus pode nos ter recomendado suportar as experiências amargas, suportar com coragem as nossas dificuldades. Mas aguentar a cruz só foi escrito depois que ele desencarnou na cruz, né? E ficou fácil de fazer a ligação. Mas duvido que ele tenha dito isso. Não com a palavra cruz. Com toda certeza não disse. Mas a ideia de suportar as consequências de nós mesmos, de suportar as obras que nós realizamos, com certeza o mestre nos passou. Então o objetivo do sofrimento não é, que nós soframos, mas é nos despertar. Na questão 1004 os Espíritos respondem, o tempo necessário para que o Espírito queira deixar de praticar o mal. Para que nós nos cansemos do mal. Aí a gente pensa assim, mas não é que funciona? Nosso lar. Quando é que André Luiz conseguiu ser socorrido, gente? Quando ele cansou de se queixar, de se achar vítima de Deus e percebeu que ele tinha sido responsável por aquilo que estava passando. Porque, visita da mãe dele, visita do ministro Clarencio, ele teve ao longo de todos aqueles ditos 8 anos que passou nas regiões umbralinas. Mas o momento de despertar foi necessário. Então, quando nós esgotamos a vontade de fazer o mal, aí é hora de cessar o sofrimento e começar o processo de soerguimento espiritual e moral. Por isso nós amadurecemos. Mas é lógico, quem está no olho do furacão, quem está no meio da tempestade, por isso a necessidade de nós sermos empáticos, cautelosos no atendimento fraterno, no acolhimento, gente, consolador prometido por Jesus. É necessário então que nós sejamos acolhedores na casa espírita, gentis, ouvir, ajudar que o outro se ouça também no atendimento fraterno. E não vir com aquela receita pronta, você está passando por isso porque na outra encarnação você fez aquilo. Pronto, isso não consola ninguém. Ao contrário, isso aumenta o sentido de culpa sobre nós. Acolhimento à entrada da casa, um sorriso, uma mensagem, como nós somos recebidos hoje, com sorrisos e abraços.
Porque de vez em quando o pessoal coloca na entrada do centro um leão de chácara para distribuir mensagem. E ele fica lá, senta aí, vai lá, vai pra cá. Isso não é acolhimento, não é confortador. Aqueles que estão sofrendo, espíritos sofredores, encarnados ou desencarnados. Quando nós estamos atravessando um momento de sofrimento, parece que aquilo não acaba nunca. Todos nós sabemos, uma virose dessas comuns vai melhorar mais ou menos em uma semana, não é? No terceiro dia a gente já se acha condenado pela eternidade, não é verdade? Aquela coriza enorme, aquele narigão vermelho de rena do Papai Noel que não existe. Aí começa, isso não acaba nunca. Imagina então para um espírito desencarnado. Por isso, a percepção que os espíritos têm do seu sofrimento é de que ele é mais longo do que verdadeiramente é. Mas ele vai acabar com certeza. Então, segundo aspecto de consolação que a doutrina espírita nos propõe. O primeiro é nos acolher na condição que nós estivermos. No estágio evolutivo em que nós estivermos. E nos ajudar a alcançar o nosso melhor desta presente existência. O segundo é garantir para nós, por pior que seja o seu sofrimento, por pior que seja o nosso estado, isto vai passar. Só não podemos fazer propaganda enganosa. Deixa o tempo passar que isso acaba. Não vai acabar nunca. Muitas pessoas dizem assim, a cura é trabalho do tempo. Mentira. A cura é tempo de trabalho. É um simples jogo de palavras, mas que faz toda a diferença. Quando nós começamos a vivenciar as tarefas da doutrina espírita, em 1976, eu já ouvi o pessoal falar que a Terra era mundo de provas e expiações, e ia virar mundo de regeneração. Meus irmãos, tem gente nesse centro até hoje esperando isso acontecer. Alguns já têm até plaquinha de patrimônio do centro. Outros desencarnaram e continuam assombrando a mesma cadeira onde sentaram durante 30 anos. Esperando a Terra virar mundo de regeneração. Quando a Terra será mundo de regeneração? Quando a Terra será mundo feliz? Quando nós fizermos a parte que nos cabe. Para ela se regenerar, para ela ser feliz. Porque o que caracteriza o mundo não é a sua condição física, mas a população de espíritos que está vinculada a ele. Enquanto a maioria dos espíritos ligados à Terra for de provas e expiações, viveremos num planeta de provas e expiações. Quando nós nos houvermos transformado bastante para que a maioria dos espíritos habitantes da Terra seja de regeneração, viveremos a regeneração. De novo será uma escolha nossa. Será uma decisão nossa. Porque a doutrina espírita não faz apologia do sofrimento. Não há ninguém que diga em sã consciência da tribuna espírita ou nas obras sérias da doutrina espírita que é necessário sofrer para ser feliz. Isso vai consolar alguém? Não é um paradoxo dizer que alguém tem que sofrer para ser feliz, gente? Mas a doutrina espírita é doutrina de responsabilidade. E nos propõe, então, construir a nossa felicidade, ciente de que o nosso desejo de mudar fará com que as penas deixem de ser de longo curso. Kardec pergunta na 1006 se há espíritos que não se arrependeriam nunca, se sofreriam para sempre. Eles dizem sim, mas sempre o sofrimento causa o despertar. E uma hora o espírito vai querer sair do sofrimento e começa então o seu processo de regeneração. O seu processo de amadurecimento espiritual. Penas eternas são um contrassenso. Elas desmotivam, afinal de contas, vamos imaginar alguém, a maioria, pela conceituação religiosa tradicional, já está condenado ao inferno. Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar fazer esforço? O indivíduo cometeu um monte de delitos, a menos que seja ligado às doutrinas salvacionistas, que dizem que basta aceitar Jesus como Salvador e pronto, vai para o céu. Nós que temos um mínimo de racionalidade, vamos entender que não pode ser assim. Que Deus não pode ser desta forma parcial. E aí, lógico, somos chamados a ser responsáveis. Mas não culpados. Responsáveis, simplesmente. Porque se a proposta das expiações dos sofrimentos é que nós esgotemos a energia do mal em nós, deixemos a vontade de praticar o mal e passemos a ter vontade de praticar o bem,
Isso não pode ser eterno, porque senão ninguém se convenceria de que vale a pena deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. E nós não estamos falando de fazer grandes obras. Pequenos passos, dia a dia, pedra a pedra, como recomendam, né, os amigos. Aí nós vamos construir um ser melhor em nós. Porque se nós acreditarmos em penas eternas, estaremos sofrendo por mais longo tempo. E um sábio da antiguidade dizia, aquele que sofre antes do tempo, porque não deve ser um sofrimento pensar em para onde é que eu vou depois de desencarnar. Quanta gente preocupada de para onde é que vai depois de desencarnar, e esquece de fazer o bem que devia agora. Então cada um de nós é convidado a ser artífice da própria felicidade. A doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento. Aquela história de que quanto pior, melhor, é coisa de partido político. Não é coisa de espírita. Espírita deve ser otimista em essência. Porque nós sabemos de tudo isso. Então não vem com aquela história de você estar fazendo tratamento no centro, estar recebendo passe, água fluidificada, aí faz aquela cara assim de tô sofrido. Eu estou indo para o centro fazer tratamento, o olho fica até murcho, né? Faz olheira, nem que seja de maquiagem, mas faz olheira. Porque tem a ideia de que quanto mais sofrimento, melhor. Aí você encontra um fulano desse no shopping, na praça de alimentação, com aquela bandeja cheia. Como é que você está? Ele muda imediatamente. Ai, a passista do centro. Ai, eu vou indo como Deus quer. Toma atento. Deus não quer ninguém com essa cara de maracujá velho. Somos todos criados para a felicidade. Basta nós consultarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O maior em termos de temas e de quantidade de páginas. O codificador vai estudando conosco as causas das aflições. E aí, embora a reencarnação seja uma realidade para nós, o conceito de que nós estamos agora vivendo as consequências das nossas vidas anteriores, das nossas existências, porque vida nós temos uma só, das nossas existências materiais anteriores, nós não podemos jogar a culpa sempre nas existências anteriores. Porque tinha um monte de gente assim, até em programa de humor, né? Eu joguei pedra na cruz, por isso que eu estou passando isso. Não, gente. Há dois itens interessantíssimos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles, causas atuais das aflições. Enorme a lista. Imensa. Depois, causas anteriores das aflições. Tudo aquilo que a gente não consegue explicar na encarnação presente. Resumindo, é isso. Aí a gente começa a pensar assim, puxa vida, mas olha só, eu fui lá no atendimento fraterno, reclamei, eu não consigo, todo relacionamento meu fracassa, né? Eu consigo uma pessoa, ela me abandona, ela me trai, porque na outra encarnação eu devo ter sido muito sem vergonha. Não, é de agora mesmo, gente. Né? Pentei o cabelo, escova o dente, que a coisa melhora. Né? Então são escolhas que a gente faz agora que tem consequências negativas. Desta existência. Porque remeter nossas dores a existências anteriores, apesar de ser lícito em alguns casos, constitui fuga psicológica. Só um exemplo para poder a gente pontuar isso. Certa vez apareceu um companheiro no Paulo de Tarso, mais ou menos 60, quase 70 anos. Os cabelos grisalhos, os olhos já tomados por uma catarata, as pernas muito marcadas de feridas não cicatrizadas, algumas envolvidas até em atadura. E aí se senta no atendimento fraterno e se queixa, e fala, e reclama que a vida está difícil, que a diabetes é muito alta, que por mais que ele tente não controla, já estava insulino dependente. E o tempo vai passando, e a gente vai pedindo ajuda à espiritualidade, né, para ouvir com empatia. Até o momento em que a criatura diz, mas eu sei por quê. Aí eu tive arrepio no perispírito. Porque a gente fica sem finalidade, não é, Ana? Você vai para o atendimento fraterno, o indivíduo fala o mal que tem. Sabe a causa? Só falta dar o remédio. Fiquei de papel de bobo. A cadeira e eu fazíamos o mesmo papel. Aí começo já. Joana de Ângeles ajuda, Emanuel ajuda, amigo espiritual ajuda, porque lá vem bomba. Eu sei por quê, disse ele. É que numa outra encarnação, olha a fuga psicológica aí, né? Eu fui um barão ali no norte fluminense. Senhor de engenho. Tinha muitos escravos, ciclo da cana. Século XVIII. E aí quando um escravo fugia, eu recapturava o escravo, mandava moer a mão do escravo na moenda.
E aí misturava aquele monte de sangue com açúcar. Agora o açúcar está todo no meu sangue. E eu pensei, Deus do céu, nem hospício dá jeito nesse. Porque é fuga psicológica. É atribuir ao passado. Por quê? Foi o barão, não fui eu, né? O barão que era malvado. Eu, tadinho de mim, não sou. Só estou sofrendo as consequências do que o barão me fez. E ainda se sente castigado por si mesmo. Porque nós aprendemos, as personalidades podem ser diferentes. Mas a individualidade é a mesma. Então não vamos ficar transferindo responsabilidades. Assumamos. Vivenciemos a dinâmica da regeneração. Arrependimento, reparação, expiação. Arrependimento, expiação, reparação. É escolha nossa. Mas que as três coisas vão ter que acontecer, vão. Para que nós nos sintamos mais leves, mais felizes. E aí os pessimistas apelam para o próprio capítulo 5. Ah, mas lá no capítulo 5, Allan Kardec colocou também um item que justifica essa minha cara de maracujá. A felicidade não é deste mundo. É verdade. Só lê o título. Não lê o que Kardec escreveu. Mas a gente começa perguntando, quem foi que disse a felicidade não é deste mundo? Foi Kardec? Não, gente, foi Jesus. A condição espiritual de Jesus nós sabemos, espírito puro. A gente fica imaginando, há 2000 anos, se a nossa cabra tivesse 2 cabritinhos, a gente ficava mais feliz que ela tivesse um só. Porque a gente ia ter mais carne para comer. Se chovesse, a gente ia ficar mais feliz, porque ia ter mais, né, plantação para colher. Jesus precisa disso. Nos nossos dias atuais, o que nos faz felizes? E na nossa viagem para cá, eu estava pensando, gente, mas eu faço essa palestra há um tempo, e hoje caiu uma ficha interessante. Quem não é da geração dos 70 não sabe o que caiu a ficha. Porque hoje em dia só tem smartphone, né? Orelhão tinha ficha no passado. Isso é o cair a ficha, né? E aí a gente pensando assim, mas a mesma coisa que hoje nos faz feliz, daqui a algum tempo nos faz infeliz. Não é verdade? Tem gente agora mesmo no nosso departamento, 2 colegas professores se casaram. Né? Os 2 foram nossos alunos. Então, ex-aluno, quando vira professor, é a nossa vingança. Eu adoro. Fica bom demais, porque eles vão passar por tudo que a gente passou e fizeram a gente passar. Mas, esses 2 jovens professores se casaram. E a gente vendo que felicidade, que alegria, preparando tudo, montando a casa, comprando os presentes, fazendo lista de presentes, colocando na internet para a gente mandar. Aí daqui a algum tempo a gente começa umas queixas. Mas olha, não era bem como eu queria. Não desejo isso para eles. Eu tenho convicção de que vão se esforçar por fazer o melhor. Mas às vezes não dá. E aí a alegria do casamento vira a infelicidade do casamento. O indivíduo depois fica feliz quando divorcia. Porque essa é uma questão que nós, espíritas, temos que ter consciência. As pessoas podem até ter dúvida se existe vida depois da morte. Depois do casamento, tem certeza. Né? Então são questões que a gente não pode dizer, mas isso aí era motivo de felicidade, agora de infelicidade. Porque são coisas transitórias. Nós nos apegamos. Alguém já pode imaginar Jesus feliz porque comprou um smartphone novo? Nós ficamos. Aí daqui a um ano o smartphone está obsoleto. Eu fico infeliz. Já viram Jesus feliz porque comprou um carro zero? Não, e alguns de nós compramos o carro zero em 60 prestações. O carro acaba, a prestação não. Ainda tem a ousadia de colocar adesivo lá atrás. Foi Deus que me deu. Toda vez que eu vejo isso no trânsito, eu caio na gargalhada. Para de pagar para ver se o diabo do banco não toma. Transferindo. Jesus não se permitia nenhum tipo dessas alegrias fugazes nós. Por isso ele tinha autoridade para dizer, a felicidade que eu experimento, a felicidade de espírito puro não é desse mundo não. Mas Allan Kardec não se dá por satisfeito. Então vamos lá no capítulo 5 e vamos estudar o que Kardec diz. Porque se não nos é possível agora, no estado em que nós estamos, gozar da felicidade que Jesus goza, nós podemos ser bem menos infelizes do que nos fazemos, a cada um segundo as suas obras, não é verdade? Então se eu estou feliz, eu me fiz infeliz. Se eu estou alegre, eu me fiz alegre. Vai depender das ações que eu realizar. E aí nós vamos aprender. Se a gente resolver não aprender, vai lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Porque ela também parece, num primeiro momento, justificar os pessimistas. Kardec pergunta, é possível ao homem ter felicidade plena na Terra? E eles respondem, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Aí os pessimistas que param ali ficam assim, tá vendo, eu não disse?
Ah lá, tem que sofrer, tem que espiar. Você está aqui para espiar, viu, Ana? Você está aqui para espiar, tá, André? Aí não lê o resto da resposta. O problema nosso é esse, né? Não lê adiante. Vai adiante, alma. E eles respondem assim, mas o homem pode na terra ser tão feliz quanto comporte a sua existência grosseira. E também vai aparecer a mesma resposta semelhante na questão 921, porque Kardec diz, olha, já que o homem não pode ser plenamente feliz na terra, dá para ter felicidade relativa? E eles começam assim, tão grande quando comporte a vossa existência grosseira. Porque não dá para fugir das dores da nossa existência grosseira. Quem tem um corpo material vai desencarnar. Lamento dizer, não adianta ser espírita, não vai ficar para sempre. Também não tem que ir agora, né? Ninguém tem que entrar na fila, porque se perguntar, ninguém vai levantar o dedo. Né? 5 passagens diretas no aeróbus que está estacionado ali na frente para nosso lar. Quem se propõe? Está vendo? Ninguém levantou a mão. Né? O que prova que a gente, mesmo reclamando dessa vidinha que tem aqui, tem resistência a sair dela. Mas lá na questão 921, os amigos espirituais nos advertem. O orgulho, o ciúme, a vaidade, a inveja, são causas de sofrimentos terríveis, eles estão só em nós. Então, quando nós começamos a nos desapegar do egoísmo, a chaga radical, do orgulho, da inveja, do ciúme, da ambição desmedida, nós passamos a levar uma vida mais leve, mais suave. Ter o necessário para viver. Quando pergunto aos benfeitores espirituais qual seria uma referência de felicidade comum a todas as criaturas na Terra, e eles respondem, do ponto de vista material, o necessário para a saúde e a sobrevivência do corpo. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila. Olha que coisa interessante. Então, embora nós não possamos fugir das dores características da nossa existência grosseira, porque imagina só, quem aguenta um verão de 42 graus no Rio de Janeiro, né? Mas a gente renasceu lá. Costumo dizer que a espiritualidade errou de pontaria, só para poder fazer picardia com eles. Né? Porque nem o sotaque a gente tem de lá do Rio. Né? A alma daqui de Minas. E a gente entende que precisa passar por aquela experiência. Tá? Da mesma maneira, a gente vai acabar, este corpo tem prazo de validade, nós vamos envelhecer. Não adianta, quando aparecem os primeiros fios de cabelo branco, correr lá na prateleira mágica da farmácia. Um dia o cabelo está azul, outro dia está caju, outro dia está vermelho. Mas mesmo assim, uma hora cai tudo, né? Não adianta também correr para as cirurgias plásticas todas, né? Começa a fazer cirurgia plástica com 18, aos 70, para dar um sorriso, tem que levantar o joelho. Então, faz um monte de lanternagem, mas ninguém faz retífica. E uma hora esse corpo para. O máximo que vai acontecer com quem trabalhou tanto o exterior é ser enterrado rindo. Porque ele vai ter feito tanta plástica que não consegue mais parar de rir. Mas, né, nós todos vamos desencarnar. Nós todos teremos corpos suscetíveis a doenças. Todo mundo tomou vacina contra a febre amarela? É necessário. Porque nós podemos adoecer gravemente. Agora, se eu não ficar com inveja porque o meu vizinho botou um carro novo na garagem, que noite tranquila que eu vou ter. Mas se eu tiver inveja, que noite horrorosa que será. Então os espíritos têm razão. E Jesus mais razão ainda. Quem é que fez eu sentir inveja? Quem é que me fez egoísta? Foi Deus? Não, fui eu. Então o egoísmo lá, questão 913, que é causa de todas as outras mazelas que nós vivenciamos, é o nosso primeiro inimigo, o primeiro adversário a ser combatido. Para que as nossas obras sejam mais felizes. Para que as nossas recompensas, digamos assim, do existir, venham, já que não dá para a gente mudar o que a gente fez no passado, já que não dá para a gente sair da casa caindo aos pedaços que está agora, porque ela é construção nossa do passado, vamos começar a construir do lado uma casa melhor? Uma casa mais bem elaborada? E assim teremos condições de construir a felicidade para nós. Do ponto de vista da doutrina espírita, os amigos espirituais nos remetem a nos queixarmos menos. De vez em quando nós vemos até trabalhadores de longa data na instituição,
quando atravessam uma dificuldade, um problema de saúde, ou então um problema que afete a família, começa aquela, mas puxa vida, meu guia espiritual deve ser servidor público, tirou licença-prêmio. Tudo está dando errado na minha vida, por que isso está acontecendo agora? Eles têm resposta. Só aconteceu agora, depois de 30 anos trabalhando no centro, que se acontecesse com 3 meses, a gente rachava fora do centro e ia entrar na primeira pare de sofrer que tem por aí. Comprar um milagre. Então a proposta da doutrina espírita é não. Seja você otimista agora. Contente com a oportunidade de evoluir. Ainda que haja dores, porque elas são consequências do nosso ontem. Mas não vamos construir novas dores para o amanhã. Olhemos em torno de nós. O nosso próximo às vezes sofre tão mais do que nós. E consegue manter o semblante sereno, a alegria de servir com Jesus. Espírita é trabalhador do bem com Jesus. Esta instituição e companheiros que nos ouvem e nos assistem pela internet, nós somos trabalhadores de Jesus onde estamos. É ditado do interior mineiro, morão junto não dá boa cerca. E é por isso que nós estamos semeados tão longe. Para que venhamos a frutificar e encher essa terra de consolação, de alegria de viver. Espírita precisa ter alegria de viver. Mesmo diante das tempestades. Mesmo percebendo a imensa dificuldade que é viver sobre as obras que nós construímos no passado. Nós agora temos toda a autonomia, toda a liberdade, mais do que isso. Porque somos espíritas. A doutrina da fé raciocinada. Porque nos é esclarecido que as dores não serão para a eternidade. São só um processo educativo. Que nos chama, que nos convida a deixar de lado o mal. E a insistir na prática do bem, como Jesus nos ensinou. Perguntemos antes de adentrar as nossas casas, o que eu vim receber aqui? O passe? Água frutificada? Uma palestra que me conforte, o atendimento fraterno? Tudo isto a casa oferece. Extremamente útil para quem trabalha no passe, para quem coopera no atendimento fraterno, para aqueles que se esmeram, que estudam para ter condições de assumir a tribuna e falar de Jesus e da doutrina espírita. Mas perguntemos antes, o que é que eu já tenho condições, Jesus, de oferecer a Ti, meu Mestre, nesta seara em que me colocaste? Nós estamos aqui convidados mais a ser assistentes do que a ser assistidos. Porque a condição de assistido é miserável. É de dependência muitas vezes. E aquele que já coopera com Jesus, aquele que já assume o controle das suas obras, vai fazê-las melhores, vai fazer-se mais feliz. Ainda que um véu de lágrimas nuble os nossos olhos com as dores que enfrentamos. E não imaginemos, presidente de centro espírita sofre, palestrante sofre, tem problemas de saúde, problemas familiares. Mas aqueles que abraçaram o trabalho com Jesus, encontram no Mestre a força necessária para não esmorecer. Os participantes do 3º Congresso Espírita Online da FEAC vão nos desculpar. Mas no 2º Congresso nós lembramos Maria Dolores nesse mesmo momento. Porque se encaixa perfeitamente às construções que nós queremos fazer. A benfeitora espiritual, através de Chico Xavier, nos convida a ser perseverantes. Tempestades ocorrem, dificuldades aparecem, não nos apequenemos, não desistamos. E ela nos convida em não esmorecer, a perceber o seguinte: a alma fraterna recorda os momentos infelizes, parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado vento forte tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro cai a enxurrada a correr. Mas, fim da borrasca enorme,
No escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda calma, ativo e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Pois se a hora de tempestade, há um novo dia amanhã. Todas as obras, mas especialmente as 3 da codificação, que nós utilizamos e recomendamos. Estudemos o Livro dos Espíritos. Estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudemos o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo. E nós nos sentiremos mais reconfortados, seguros de que se nos mantivermos firmes com Jesus, firmes com Kardec, amparados pelos nossos benfeitores espirituais, que jamais desistem de nós, haverá para todos nós aqui presentes, para os companheiros que nos veem pela internet, novos e belos dias de felicidade amanhã. Dias em que nós poderemos ter, como disseram os benfeitores espirituais, a consciência tranquila e a possibilidade de, nos momentos de repouso, descansar em paz. Muita paz a todos, meus irmãos, mas aquela paz ativa proposta por Jesus. Não a paz da indolência que o mundo oferece, mas a paz dos transformadores de si mesmos. E a partir da transformação de nós mesmos, seremos nós os transformadores do mundo. Agradecemos pelo carinho e pela atenção. Agradecemos a oportunidade de servir aos companheiros aqui presentes. Agradecemos aos internautas que nos assistem neste 3º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. E desejamos a todos, com Jesus, muita paz. Muito obrigado.